Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 1º de abril de 2026, tá desligado na terra e no céu o dia da mentira. Com mentira não se brinca. Em nome de Jesus, não nos igualemos aos costumes desta terra, misericórdia. Só faltava, né? O servo de Deus passar a fazer da mentira uma brincadeira. A gente sabe bem quem é o pai da mentira, né? Então, sai pra lá, em nome de Jesus. São 6h03 aqui. Eu estou falando da Praia Grande, em São Paulo, no Brasil. 21 graus, bem geladinho hoje. Uma delícia para dormir, acho que por isso que eu tô com sono, né? A Márcia tá pedindo oração pela sua família e pela dona Olga. Já tá diante do Senhor, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, hoje é dia do quê? Hoje é dia da lua rosa. Olha, hoje, a hora que eu tava vindo pra cá, eram 3h10 da manhã, vindo do meu quarto. Aí eu tenho que sair, né, pela cozinha, pegar o corredor externo e fazer uma caminhadinha para vir aqui pro fundo onde fica o estúdio. E tá uma lua maravilhinda, mas lua dos apaixonados, sabe aquela lua linda, lua dos apaixonados? Por exemplo, não, é exatamente assim que está hoje. Mas eu não tô sabendo dessa tal lua rosa, não. Ela tá bem branquinha, aliás, bem brancona, para falar a verdade. Eu não sei o que é a tal da lua rosa, mas está aqui hoje como destaque, lua rosa. A minha tá bem branca e linda. Linda, linda, linda. Você sabe, meus irmãos e irmãs, que os céus mais lindos do ano são os do mês de outono, né? Porque é um tempo seco, que as folhas das árvores caem, e por ser um tempo seco, nós temos pouquíssimas nuvens no céu. Então aqui, quem mora na natureza, por exemplo, a Mari, que mora no interior, eu estava vendo no Google Maps outro dia, fiz uma live aqui, ficou eu e a Mari conversando, acho que 1h30, né, Mari? Só eu e ela. Aí eu entrei no Google Maps para ver onde ela mora. Nossa, deve ser uma delícia. Tem muito lago, muita cachoeira, e deve ser também um lugar bem lindo quando estamos nessa época de outono, porque a gente vê mais estrelas, né? Não tem tanta poluição como nas grandes cidades. Aqui a gente vê o morro por completo, uma visão linda. São duas criações de Deus que nós temos acesso aqui, que é maravilhoso. A gente olha para um lado, nós vemos a Serra do Mar, né? A Mata Atlântica. E por outro lado nós vemos o oceano. Lindo, maravilhoso que Deus nos deu. Que bênção! Como nós somos privilegiados. Meu Deus do céu. Alcione, bom dia, Alcione, graça e paz, seja bem-vinda. Alcione pede pela causa na justiça, pelo Agenor Vieira Filho, pela Tamires Pontes, pela libertação e salvação da vida sentimental, saúde, libertação dos vícios, e por uma porta de emprego no banco para a Tamires. Nira, que bom que você chegou, querida da minha vida, minha carioquinha preferida, irmã fiel, amiga querida que Deus me deu. Seja muito bem-vinda. Como você tá? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Irmãos, eu preciso compartilhar com vocês, antes de começar, o grande testemunho
da nossa irmã Marilene, que algum tempo atrás nos pediu oração pelo seu sobrinho que sofreu um acidente terrível. Ele bateu o carro de frente com uma carreta, quebrou múltiplos ossos. Eu acho que intacto ficou somente a coluna vertebral, graças a Deus. A pessoa que estava com ele no carro veio a óbito, para você ter uma ideia da complexidade da situação. Ele, ao dar entrada no hospital, foi dito para a família que a situação era muito crítica e seria muito difícil ele sair de lá. E a Mari veio, trouxe no nosso grupo de oração, e todos os dias ela estava orando junto com a gente, e foi passando o tempo e eu sempre falando para ela uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, e a gente foi vencendo um dia era a cirurgia do maxilar, outro dia era a cirurgia na perna, outro dia era a infecção pulmonar, e a gente orando todo dia e cada dia tendo uma vitória. E para a honra e glória do Senhor, aquilo que era impossível se tornou realidade, e o sobrinho dela está de alta. É demais. Não é qualquer coisa, não. É algo extremamente forte. Extremamente forte. Nós estávamos conversando aqui antes da live começar, eu e a Mari, que a gente nunca vai se esquecer deste testemunho, a gente nunca vai se esquecer dessa situação, porque os médicos foram taxativos, né? Os médicos disseram, não tem jeito, a esperança é muito pequena, mas ela se apegou a Deus de uma tal forma, nós também orando todos os dias, e para a honra e glória do Senhor, hoje a gente recebe essa notícia linda de que ele já está de alta. Claro, ainda tem muita coisa pela frente, né? Mas aquele risco iminente de vida que os médicos disseram, olha, muito difícil, já passou. Para a honra e glória do Senhor. Então seja louvado, adorado, glorificado esse Deus lindo, poderoso, que nos dá testemunho todos os dias do seu amor e da sua fidelidade. Deus seja louvado, Deus te abençoe sempre, viu, Mari? Que você continue sendo essa mulher de Deus, minha primeira amiga, minha primícia aqui do TikTok, quando comecei, e a gente já viveu bastante coisa junto, né? Graças a Deus. É isso aí. Por falar de presente de Deus, Natália, querida, como você tá? Tudo bem? Como foi seu dia? Seus alunos estão te deixando em paz? Eu oro todo dia para seus aluninhos ficarem todos com sono. E você ter dias de calmaria. Mas tá tudo bem, né, Nath? Graças a Deus. Continua em oração pela tua saúde, viu? Não me esqueço nenhum dia de orar por você. Você é muito querida. Então é isso. Vamos lá, pessoal. Nós estamos na leitura do Novo Testamento, né? Recomeçamos. Estamos no livro de Mateus, capítulo de número 9. Um capítulo um pouco longo, então bora lá. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Porque o que é mais difícil?
dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos aqueles que são curados, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhes Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo novo em pano velho, porque semelhantemente remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odre velho, aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou na orla da sua roupa, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei curada. E Jesus, voltando-se vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentais e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E deram risada dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espantou-se, ou melhor, espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe, sim, Senhor. Tocou os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se-lhes retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal coisa se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa,
que mande trabalhadores para a sua colheita. Oh, glória! O livro de Mateus é um livro muito forte, muito poderoso, né? Ele traz aqui informações que, se a gente prestar bem atenção, a gente chega até ela nos pede oração pela Ana Evelyn, que seja curada para a honra e glória do Senhor e por toda a família. Amém, querida, em nome de Jesus. Imagina, Nath, minha obrigação é orar por você. O amor de Deus nos une. Vamos orar? Durante a oração você pode continuar colocando seus pedidos de oração. Você pode continuar colocando o nome das pessoas às quais você deseja que a gente ore. E eu vou encaixando no meio da oração. Amém? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã de quarta-feira, primeiro dia do mês de abril, primeiro dia, Senhor, do mês. E nós queremos, meu Deus, romper o início deste dia na sua presença. Consagrar ao Senhor hoje não só o dia, mas todo o mês que está começando. A verdade, Pai, é que nós não temos noção alguma do que está por vir, nem das coisas boas, nem das coisas ruins. Mas assim é o teu desejo para as nossas vidas. O Senhor não deseja que saibamos o futuro. O Senhor deseja que nós vivamos a cada instante pela fé. A fé é a certeza daquilo que não vemos. Mas nós te obedecemos, Senhor. Consagramos ao Senhor a primícia do mês e a primícia do dia, para que todos os outros dias, semanas, horas, minutos que vêm pela frente sejam consagrados ao Senhor e que aconteça na nossa vida somente aquilo que seja da tua vontade. Que nada, Paizinho, aconteça das nossas vidas que seja contra a sua vontade. Governa sobre nós, nós te damos toda a liberdade. Nós declaramos que a nossa vida te pertence. Confessamos ao Senhor que somos atrapalhados. Confessamos ao Senhor que somos rebeldes muitas vezes. Que fazemos as coisas do nosso próprio jeito, buscando o nosso prazer, buscando a nossa honra. Nos esquecemos de te colocar em primeiro lugar em muitas situações. Tomamos decisões erradas. Decidimos pela carne muito mais do que pelo Espírito. E quando tudo dá errado, corremos aos teus pés pedindo misericórdia e socorro. Por isso, Pai, a consagração deste mês ao Senhor nos é tão importante. Na sabedoria que o Senhor deu ao seu servo Salomão, que foi o homem mais inteligente, mais sábio da história da humanidade. E ele deixou escrito, meu Deus, no livro de Provérbios, que tudo que nós consagrarmos ao Senhor será bem sucedido. Então eu te peço, Pai de amor, recebe esse mês de abril em consagração ao Senhor e nos dá aquilo que é bom, perfeito e agradável. Tira do nosso caminho tudo aquilo que é imperfeito. Tira do nosso caminho todo o mal. Tira do nosso caminho, meu Deus, todo o desejo do inferno contra a nossa vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque a dor pode durar uma noite, mas ao amanhecer está a alegria do Senhor. Muito obrigado por tão grande amor que encobre a multidão dos nossos pecados. Muito obrigado por tão grande amor que não poupou nem mesmo o seu Filho Jesus por amor a nós.
Antes o entregou e juntamente com ele nos deu todas as coisas. João disse que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E tudo que existe só existe por causa do Verbo. O Verbo é Cristo. O Verbo é o Messias, o Rei das nossas vidas, o leão da tribo de Judá. O homem ao qual o profeta Isaías declarou que ele viria e levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e que seria morto pelas nossas transgressões. E durante toda a nossa vida, pelas pisaduras de Cristo nós seríamos sarados. Assim tem sido. Bendito seja o nome do Senhor. A obrigação, meu Deus, da igreja é pregar às multidões que não conhecem a Jesus. Dizer que existe um Deus lindo, que te ama tanto que entregou a própria vida por você, que anulou todo o pecado, que pagou a sua dívida com o seu próprio sangue, para que hoje você não sobreviva, mas você tenha vida em abundância. Obrigado, Jesus. Nós te declaramos nesta manhã como nosso único e suficiente Salvador. Declaramos que diante do Senhor jamais existirá outro, que nós jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras. Somente diante de Jesus Cristo entregaremos o nosso louvor e a nossa verdadeira adoração. Paizinho, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo. Obrigado pelo sangue, meu Deus, derramado. Obrigado porque nós que não éramos passamos a ser. Se hoje podemos te chamar de Pai, foi porque Jesus fez o sacrifício por completo, porque Ele foi perfeito. Como ovelha muda foi levado ao matadouro. Santo, santo, santo é o Senhor. Amado é o Senhor, que ressuscitou no terceiro dia e nos trouxe as boas novas de um novo tempo. A nossa vida te pertence. Por isso, prostrados aos teus pés, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós clamamos. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados cometidos pelos nossos familiares, pelos nossos amados. Perdoa, meu Deus, os pecados cometidos pelos nossos filhos. Perdoa os pecados cometidos dentro da nossa casa. Tira, Senhor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal. Livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço nesta manhã, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. Deus de amor, nós nos derramamos aos teus pés em gratidão, Pai,
porque sabemos que mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Porque sabemos que muitos irmãos gostariam de estar, meu Deus, num grupo de oração nesta manhã, mas não podem. Por estarem acamados, por estarem enfermos, internados muitas vezes. Nós queremos como igreja, meu Deus, interceder, porque melhor é dar do que receber, porque melhor é orar do que receber a oração. Nós não podemos nos esquecer que Jó teve a sua vida mudada e foi curado quando orava pelos seus amigos. E a função da igreja é orar, meu Deus, por aqueles que necessitam. Nós te pedimos, Pai, olha pelos nossos irmãos que nesta manhã estão sofrendo. Tira a dor. Tira porque o Senhor é Deus de amor, Pai. Porque são teus filhos. Tira, meu Deus, a inflamação, tira a infecção. Tira, meu Deus, o câncer. Tira, meu Deus, a doença, tida como incurável. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Deus, visita os leitos de hospitais. Visita, Pai de amor, as UTIs, dá sabedoria aos médicos. Guia a mão do cirurgião. Abençoa os medicamentos para que façam o efeito necessário, para que os seus filhos sejam devolvidos à convivência da família. Olha, meu Deus, pelos teus filhos que estão encarcerados, dá esperança, abençoa os familiares, abençoa, meu Deus, os teus filhos, meu Deus, que estão neste momento precisando de ajuda, de consolo, os nossos irmãos que estão em velórios, se despedindo de entes queridos, momento, meu Deus, em que nós não temos palavras para consolar, a não ser o abraço, a não ser a presença. Somente o teu Espírito Santo pode consolar numa hora dessa. Bendito seja o Senhor, que consola o coração do aflito. Paizinho, eu te peço pelos nossos corpos. Peço que o Senhor nos examine. Vê se é em nós, Pai de amor, uma doença silenciosa, um mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, uma raiz cancerígena, uma inflamação, uma infecção. Cura-nos, meu Deus, o corpo, que o nosso corpo é templo do Teu Espírito Santo. Nos dá saúde, nos dá vitalidade, cura da depressão, cura da ansiedade, cura do pânico, cura, meu Deus, da tristeza profunda, toda obra do maligno, Pai. Abençoa minha irmã Luana, que chega na oração, que a graça, a paz e o Teu amor esteja sobre ela, sobre a sua casa e a sua família. Ela pede que o Senhor restaure o relacionamento do Darlan, José Barros, está diante do Senhor em nome de Jesus. A Vanusa clama pela restauração do Senhor, pela cura do Deus Todo-Poderoso. Ela declara que o Senhor é Deus de milagres, Pai, e verdadeiramente o Senhor é. Paizinho, eu te apresento nessa quarta-feira a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, porque conhecemos o Deus poderoso que servimos e chamamos de Jeová Jirê, o Deus supridor de todas as coisas, o dono de todo o ouro, de toda a prata, o Deus que coloca o pão na nossa mesa todos os dias, que supre a nossa necessidade e não permite que a sua igreja seja envergonhada. Cuida de nós neste dia, Senhor. Abençoa as nossas vidas profissionais, a cada um, meu Deus, os professores, os vendedores, os corretores, os autônomos, os comerciantes, empresários, os nossos irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal, os nossos irmãos que trabalham no campo. Meu Deus, que seja uma quarta-feira de bons negócios, de contratos assinados, que seja, meu Deus, um bom dia de vendas, que seja um dia de paz e tranquilidade aos professores, que seja, meu Deus, um dia de janelas abertas, que o Senhor envie a cada um de nós, Pai, um suprimento sobrenatural, que o Senhor nos abençoe neste dia,
Porque o homem pode semear, o outro pode regar, mas o resultado só o Senhor pode dar. Abençoa a nossa mão, adestra a nossa mão para o trabalho, para a batalha, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Apresento a Ti a nossa casa, a nossa família. Te peço, meu Deus, reina, invade o nosso lar. Aonde, meu Deus, a minha voz vai chegando agora, através de celulares, televisores, computadores, que os Teus anjos, que o Teu Espírito Santo vai tomando conta desta casa, que a luz vai tomando conta, meu Deus, deste lar, porque aonde existe luz não existe trevas, que tudo aquilo que não é seu seja tirado. Desfaz, meu Deus, de dentro de toda a casa, desfaz de dentro, meu Deus, de toda a família, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, todo desejo contrário, todo ódio, toda vingança, toda oração contrária, toda inveja, Pai. Guarda as famílias do mal, marca com o sangue do Cordeiro. Eu declaro que as nossas casas e a nossa vida é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Todo mal, toda obra do maligno, toda feitiçaria, tudo aquilo, meu Deus, que for feito contra a nossa casa, contra a nossa vida, voltará 3 vezes maior para aquele que o fez. Porque o Senhor é o Deus da guerra, porque o Senhor é o Deus dos exércitos, porque o Senhor é o Deus da nossa vida e a nossa casa pertence ao Senhor. Nós não somos seres abandonados. Nós não somos, meu Deus, aqueles que sofrem bullying. Nós temos um irmão mais velho que nos promete proteção, que nos guarda, que nos livra do mal. Então protege, Pai. Faz a diferença. Põe temor no coração daqueles que se levantam contra os teus ungidos, contra a tua igreja. Põe temor. Mostra que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus Cristo. Restaura os casamentos, meu Pai. Traz de volta o que se foi. Trabalha no coração. Trabalha na mente. Dá, meu Deus, um tempo de reconciliação, de perdão, Pai. Devolve o coração do marido à esposa. O coração da esposa ao marido. Devolve, meu Deus, a reverência dos filhos para com os pais. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, que a tua paz reine dentro das casas. Nós declaramos: a nossa casa te pertence. Tem liberdade, Pai, em agir. Em nome de Jesus. Eu te peço, nesta quarta-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Peço que os irmãos entrem em concordância comigo nesta oração, para que o Senhor dê ao meu filho o desenvolvimento neurológico necessário, para que o Senhor dê ao meu filho, meu Deus, o dom de falar, que o Senhor libere, meu Deus, a fala na boca do meu filhinho. Guarda o meu filho hoje, meu Deus. Abençoa aqueles que estiverem ao seu redor, professores, tutores, coleguinhas da escola. Livra o meu filho da maldade, livra o meu filho, meu Deus, da perversidade, da violência, do preconceito e da ignorância. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor abençoe a minha esposa, que o Senhor dê a ela sabedoria, inteligência, que o Senhor dê a ela santidade, que o Senhor dê a ela, meu Deus, força para esta caminhada de manhã típica. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a minha filhinha Bruna. Leva em paz e em segurança para o trabalho, para a faculdade. Dá um dia de honra, dá um dia de felicidade. Traz de volta para casa em paz e em segurança, eu te peço em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e de saúde a minha irmã Márcia, a sua casa e toda a sua família. A Vanusa, a sua casa e toda a sua família. A Mari, a sua casa e toda a sua família. A Natália, a sua casa e a sua família. A Luana,
a Lauana, sua casa e toda a sua família, a Elvira, sua casa e a sua família, a Nira, sua casa e toda a sua família, a Silvia, sua casa e a sua família, a Alcione, a sua casa e toda a sua família, o meu irmãozão Riri, a sua casa e toda a sua família, o Paulo, a sua casa e toda a sua família, a Ivanilde, a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. E por submissão à palavra de Deus, eu estendo as minhas mãos sacerdotais, porque a palavra diz que sem profecias o povo se corrompe. Eu declaro e profetizo uma palavra sobre este dia na sua vida. Uma quarta-feira de paz, uma quarta-feira de amor, uma quarta-feira de boas notícias, uma quarta-feira de cura, de bons negócios, uma quarta-feira de perdão, uma quarta-feira de reconciliação, uma quarta-feira de cura, de alívio de dor, uma quarta-feira com muitos motivos para se alegrar. Declaro e profetizo que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará, que os enviados do inferno, que estavam preparados para estragar o seu dia, para estragar o teu humor, para abalar o teu emocional, abalar até mesmo a sua fé, tirar, meu Deus, a graça do dia, eu declaro estar repreendido no nome de Jesus. Por causa desta oração, o Senhor dá ordem aos seus anjos para te guardar, te proteger e te livrar do mal. A má notícia não chegará até você, não vai estragar o seu dia. Maior é o que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Eu declaro que a forca que foi preparada contra a sua vida será usada contra aqueles que a formaram. Em nome de Jesus, que todo mal desejado contra a sua vida, volte com toda a força para aqueles que fizeram. Porque o nosso Deus é Deus de guerra, porque o nosso Deus é Deus de batalha, e os seus olhos verão os inimigos pelo chão, como estrado dos teus pés, diz o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Diga eu recebo, diga eu creio. No final deste dia, você terá muitos e muitos motivos para se alegrar, muitos e muitos motivos para dizer: bendito foi o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Confia no Senhor e estará seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome e venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Que delícia! Que delícia poder começar o dia com aquilo que ninguém tem. Só nós temos. Só nós temos. Você pode ter certeza que 90% do mundo acordou hoje, se é que conseguiu dormir, e já acordou pilhado, já acordou nervoso, já acordou correndo. Mas para nós não. Para nós Deus preparou a melhor parte. Começar o dia envolto em amor. Começar o dia desejando o bem para o irmão, amando o próximo como a si mesmo. Isso é a coisa mais deliciosa que existe no mundo. Esse é o amor que o mundo não conhece. É a paz que excede todo o entendimento. A partir desse momento a gente sabe que tudo que acontecer
é permissão de Deus, que Deus está no controle de tudo, que nada mais depende de mim, já está colocado na mão de Deus. Ele já está no controle do teu casamento, do teu trabalho, da tua saúde. Meu Deus, que alegria, que delícia. A segunda delícia é o meu café gelado, no final de toda oração. O meu cafezinho gelado, hoje com canela então, misericórdia, coisa mais deliciosa deste mundo. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Nós não temos mais, pelo menos por enquanto, as lives da noite. Não tinha muita, como é que eu vou te falar assim, muito desejo, muito empenho das pessoas assistirem ou participarem. Então a gente resolveu, às vezes a gente só sente falta quando perde, né? Ou realmente está certo de não valorizar aquilo que não tinha. E aí a gente deixa um espaço livre, as pessoas passam a viver a vida com mais tempo, né? Então aquela 1 hora diária à noite que nós levávamos um tempo de aprendizado ao Senhor, nós não estamos fazendo mais, pelo menos por enquanto, tá? Até segunda ordem do Senhor. A gente está agora, então a nossa programação ficou sábado às 8 horas da noite. Nós temos a nossa entrevista do grupo de apoio à paz de autistas, a nossa live, né, em relação ao autismo. No domingo às 10 horas da manhã, o nosso culto da semana. Todos os dias pela manhã, de segunda a sexta-feira, a nossa consagração do dia. Então assim está a nossa agenda, pelo menos neste primeiro semestre. Depois a gente vê o que Deus vai fazer, tá bom? Em nome de Jesus. Vanusa, não deixa de entrar naquele site que eu te mandei, por favor, Vanusa. Você vai aprender muita coisa lá. Daqui a pouquinho começa a live dele. Se você puder assistir, assiste. Vai falar, é só sobre restauração de casamento. Você vai ver que bênção que vai ser, tá bom? E aos demais irmãos queridos, irmãs amadas, Deus abençoe, dê a vocês um lindo dia. Sempre que vocês lembrarem de mim durante o dia, diga ao Senhor: Senhor, abençoa aquele teu servo que tem orado todos os dias pela minha vida. É só o que eu preciso de você. Amém? Fiquem todos com Deus. Amanhã eu estou de volta. Fiquem com Jesus. Beijo. Fui.